E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Espero que estejam lendo a Bíblia. Vamos começar o livro de Esther. É um livro muito massa, muito legal de se ler, porque ele explica a origem da festa do Purim, uma festa judaica muito importante que se comemora até hoje. Mas aqui também tem uma mensagem muito legal, que mostra a providência de Deus no cuidado com o seu povo. Porque o rei Xerxes, que é um dos principais aqui desse texto aqui, ele é muito arrogante, sabe? Ele é soberbo, e como todos os reis ímpios daquela época. E Deus usa essa arrogância do rei Xerxes em seu estado de embriaguez para elevar Esther a uma posição de influência, justamente para poder usar a vida de Esther em favor do povo dele. E também mostra um plano perverso do Ramã. Ramã é um agagita que, segundo Joséfo, ele era malequita, filho de Satanás e do inferno, esse cara. E ele faz um plano maquiavélico, um plano do diabo para exterminar os judeus. E sabe o que acontece? Acontece que ele se lasca, porque tudo volta contra ele. É aquele que trama o mal, meu querido, aquele que semeia o mal, vai colher o mal com certeza absoluta. Bom, e a gente começa aqui no capítulo 1 com o rei Xerxes fazendo uma grande festa de 6 meses para mostrar o seu poder, para mostrar a sua riqueza, para mostrar a glória do seu reino. E depois, quando acaba essa festa, ele faz uma outra, ele faz um banquete para todo o povo ali de Suzã, para todo o povo ali do seu império. E ali ele dá muito vinho e a bebida rola frouxo ali. E o rei, no 7º dia dessa festa, dessa segunda festa, no 7º dia, o rei já mamado, já embriagado, ele resolve fazer uma besteira. Ele tem uma rainha, que é a rainha principal, que é a rainha Vasti, uma mulher muito bonita, e ele quis exibir a Vasti como se fosse um troféu. E a Vasti, óbvio, vendo que ele estava bebão pra caramba, falou: que vou nada, vou lá, esse cara vai abusar de mim. E ela acabou não indo. E aí fica uma dica para você: se você bebe, para de beber, fião. Para de beber, fiona. Para de beber, você que bebe. Porque você só vai fazer coisa errada. Né? Não tem como. Aquele que bebe, hora ou outra, vai fazer besteira. Porque você perde o controle. Paulo já diz isso, que quando você se embriaga com vinho, no vinho há contendas e discussões. Mas embriagar-se com o Espírito, a graça, a amor, a Jesus na vida da pessoa. Então, para com essa história de bebida. E aqui o rei aqui já muito alegre, já cheio de vinho na cabeça, quis fazer essa graça com a Vasti não aceitou, ele acabou destituindo a Vasti. Ele tem o poder, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Então ele foi lá e destituiu a Vasti. E aí a gente vê aqui que apareceu alguns conselheiros ali, logo depois no capítulo 2, e um deles tomou a iniciativa de falar para o rei fazer um processo seletivo, e dentro desse processo seletivo trazer as virgens, fazer um tratamento de beleza nelas, depois escolher uma nova rainha. Né? E ali nós vimos que o Mardoqueu aparece aqui justamente no verso 5, né? Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e um dos descendentes de Quis e Simei. Sua família estava entre aquelas que foram deportadas. Na verdade, a família do Mardoqueu e da Esther, porque o Mardoqueu é primo da Esther, e como os pais dela morreram, ele cuidou dela, e ela era jovem, muito bonita e atraente, eles não atenderam o chamado do rei Ciro, quando o rei Ciro, em 537, autorizou que as famílias judaicas voltassem para Jerusalém e voltassem para ajudar. Então, a família do Mardoqueu e da Esther foram uma dessas famílias que não atenderam o chamado, que preferiram ficar na província da Babilônia. Bom, e a Esther acabou sendo coroada e o rei se agradou dela, muito bela, jovem, bonita, né? Se agradou dela e colocou a coroa na cabeça dela, tornou ela rainha no lugar da Vasti. E Mardoqueu acabou se tornando um dos oficiais do palácio. Aí nós vimos que no verso 21, Mardoqueu descobre um levante de 2 funcionários ali que estavam indignados e conspiraram para matar o rei. E quando eles conspiraram para matar o rei, o Mardoqueu foi lá e passou para Esther, e a Esther, em nome do Mardoqueu, contou para o Xerxes. Quando ele descobriu a trama lá, mandou uma investigação, instalou um CSI e descobriu a investigação lá, acabou executando os 2 conspiradores. E aí no capítulo 3 nós vimos aqui que aparece o Ramã, filho de Satanás. Esse amalequita, segundo Joséfo,
que aproveitou a oportunidade porque ele foi colocado numa posição de autoridade sobre todas as outras, sobre todos os outros nobres que trabalhavam ali no império. Ele ficou com autoridade sobre todas as pessoas. Tipo assim, um cara conselheiro do rei que tem autoridade sobre todos os outros, inclusive sobre Mardoqueu. E todos se curvavam diante dele, menos Mardoqueu. E aí ele percebeu isso, ele ficou muito nervosão, e aí ele partiu para cima do rei e aproveitou uma oportunidade, que aí nós temos aqui um contexto muito complicado, né, um contexto aqui de corrupção, porque como o Xerxes participou de várias guerras, o cofre estava meio sem grana. E ele oferece uma quantia muito alta de dinheiro para poder destruir todos os judeus. E ele oferece uma quantia alta de prata, e o rei, aproveitando ali aquela situação que o império já estava meio desgastado, sem dinheiro no caixa, acabou aceitando esse suborno em tese para destruir todo o povo judeu. Mas ele não sabia que Vasti era judia, que a rainha, aliás, Vasti não, que a Esther era judia. Então ele acabou aceitando essa proposta. E aí eles lançaram sortes. Os astrólogos persas lançaram sorte para saber qual era o dia que ia se fazer aquilo. E ficou estabelecido que foi no dia 7 de março de 473, o dia marcado para a destruição de todo o povo judeu. Então, você percebe aqui nesse contexto que o Ramã ele é maquiavélico. Ele aproveitou uma oportunidade que o rei ofereceu uma grande quantidade de dinheiro, né, para poder seduzir o rei a decretar a extinção de um povo que para o rei também não se importava. O rei também não estava nem aí para o povo, né? Então acabou tramando tudo isso aí e espalhando, fazendo um decreto e espalhando. E interessante que no decreto ele coloca que todos aqueles que matarem os judeus podem ficar com seus bens e com seu patrimônio. Você entendeu? Então foi uma astúcia aqui, uma espécie de um suborno. Ou seja, estimulando as pessoas a matarem os judeus, não só para exterminar eles, mas principalmente para ficar com os bens deles. E eles tinham autorização para fazer isso, né? Parece até um filme que tinha lá, que lançaram uns anos atrás, um filme dos jogos, onde as pessoas tinham autorização naquele dia de expor toda a sua violência e matar uns aos outros sem consequência de nada. Bom, então aqui você vê um contexto de um ódio racial muito grande por parte do Ramã, porque as escrituras não autorizam o ódio racial de maneira nenhuma, né? E não tem um registro na Bíblia de um ódio tão grande quanto o ódio que Ramã sentiu pelos judeus de uma forma geral. E o ódio nada mais é do que um orgulho egoísta e um desejo de manter o poder, como no caso de Ramã aqui, né? O poder e um ódio de uma pessoa ou de uma certa descendência ou de uma certa etnia que representa algum obstáculo para você conquistar algo que você deseja. Então, isso leva a uma perseguição, isso leva à violência, e é o que nós percebemos hoje com a Igreja de Cristo, onde a igreja é perseguida, nos locais onde ela é perseguida. Eles não querem cabeças pensantes, eles não querem pessoas que têm liberdade de pensar, eles preferem que as pessoas sejam tapadas e que as pessoas acreditem naquilo que elas falam, não tenham a liberdade de pensar. E o cristão, ele tem a liberdade de pensar. E nós vimos aqui ao longo dos séculos, muitas demonstrações desse ódio racial, como por exemplo na Inquisição Espanhola, na Alemanha, aliás, a Inquisição Espanhola foi no século XV, a Alemanha nazista entre 1930 e 1945, com o Holocausto sobre todos os judeus, a exterminação dos judeus. Então é um ódio religioso e racial que resulta sempre de um plano diabólico, de um plano perverso, de algo maligno, tá bom? Bom, vamos lá. No capítulo 4 aqui nós vemos que Mardoqueu, quando tomou conhecimento da treta ali, daquela coisa que Ramã fez, ele correu atrás de Esther. E sabe o que Esther fez? Esther quis se omitir. Ela achou que por ser rainha e estar no palácio estaria protegida. Mas aí Ramã, lá no verso 13, ele fala para que ela não pense que por estar no palácio escapará quando todos os judeus forem mortos. Se ficar calado num momento como este, a livre livramento virão de outra parte. Mas você e seus parentes certamente morrerão, porque sabe
que não foi justamente para esse momento que você chegou a essa posição. Então Mardoqueu deu uma cutucada nela dizendo o seguinte: ó, minha filha, a melhor coisa que você pode fazer é ficar no centro da vontade de Deus. Deus que te colocou aqui nessa posição. Deus aproveitou todas as oportunidades, a arrogância do Xerxes, a embriaguez, o tirar a rainha Vaste, colocou você no lugar dela para quê? Para que você pudesse exercer uma influência positiva em favor do povo. Deus quer usar a sua vida. E se você sair do centro dessa vontade, quem vai se lascar vai ser você, porque Deus vai continuar com o propósito de proteger o povo. Agora você, por não estar obedecendo Ele, quando nós não obedecemos, ficamos sujeitos a uma série de consequências pela desobediência. É isso que Mardoqueu está falando aqui para ela. E aí ela acabou caindo na real e vendo que na verdade ela estava naquela posição porque Deus a colocou naquela posição. Então aqui fica uma lição muito importante para mim e para você. A posição que você ocupa hoje, queridona, a posição que você ocupa hoje foi Deus que te colocou. E Deus não te colocou aí à toa. Te colocou para que você sirva para um propósito muito maior do que, às vezes, a vida que a gente está vivendo agora. Tá? Muitas vezes a gente está com os olhos focados na nossa vida, nas dificuldades, quando os nossos olhos devem estar, na verdade, na presença de Deus. Que nós devemos estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, porque isso vai ser melhor para mim e melhor para você, dentro de um propósito eterno, dentro de uma segurança, dentro daquilo que Deus planejou para mim e para você. Então nós não podemos sair desse propósito. Então a posição que você ocupa hoje, Deus te estabeleceu aí, para que você seja bênção para a sua família e bênção para as pessoas que estão ao seu redor. E aí ela entra ali, ela pede para todo mundo jejuar, orar, você já conhece, você já deve ter visto aí, né, para que as pessoas, pedindo para que eles orassem a favor dela. E ali tem uma parte irônica no capítulo 5, né? Quando Ramã ele ficou sabendo que ele foi convidado lá para ir jantar com a rainha junto com o rei, né? Que a Esther planejou um jantar e mandou convidar o Ramã, ele se orgulhou todo, ficou todo soberbo, parecendo um pavão, parecia um peito de pavão. E aí ele contou para sua esposa, contou para os seus amigos, e aí a esposa Zeres deu um conselho para ele fazer uma forca bem grande, de 20 metros, e pela manhã pedir a cabeça do Mardoqueu. Já que ele estava com tanta moral assim, com o rei Xerxes e com a Esther, com a rainha, então ele podia fazer a forca e pedir a cabeça do Mardoqueu, que o rei certamente daria. Olha o conselho dessa filha de Satanás também. Olha que coisa de louca essa mulher também, rapaz. Rapaz do céu. E aí o que aconteceu? Isso acabou se voltando, porque isso foi uma grande ironia, porque mais tarde, quando ele achou que ele ia pedir a cabeça do rei, naquela noite Deus incomodou o rei para que ele olhasse os livros históricos do reino dele, para que ele trouxesse os livros da história do reino. E ali, quando ele começou a consultar os livros, ele viu que Mardoqueu havia salvo a vida dele e nenhuma homenagem havia sido feita. E aí vem a ironia. Quando Ramã chega no palácio, o rei chama o Ramã e pergunta para ele, o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? E Ramã, ironicamente, pensou que se tratava dele. A arrogância do homem, né? A soberba do cara. Achou que era a última bolachinha do pacote. E aí a gente vê que Tiago fala que Deus resiste ao soberbo e concede graça ao humilde. E lá em Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e o espírito arrogante vem antes da queda. E foi exatamente isso. E ali ele falou que o rei deveria pegar o seu cavalo, colocar sua capa, colocar a veste real no cara, colocar como é que fala? Deveria colocar aquele negócio que o cara segura, você sabe o que é, né? Aquele negócio que o cara segura ali, e ali levar essa pessoa e honrar ela, e aí alguém da nobreza ir gritando, é assim que se faz, é assim que o rei faz com quem ele deseja honrar. Então ele disse, o cetro, lembrei o cetro, e aí então o Ramã, aí o rei falou assim, bom, então você faça isso com Mardoqueu. E aí Ramã foi humilhado, tremendamente humilhado, porque aí ele teve que colocar o Ramã em cima do cavalo, com veste real, com cetro, e sair gritando pela rua, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. E ali Ramã voltou para a casa dele, e quando ele voltou para a casa dele, a mulher dele disse, certamente você foi humilhado, e você vai ficar arruinado se você se opor ao Mardoqueu. Ou seja, você se lascou, na língua bem popular mesmo, se lascou. E ali o que aconteceu? Aconteceu algo
que era esperado. A rainha Esther convida o rei Xerxes, convida o Hamã, e ali ela expõe toda a trama de Hamã, pedindo misericórdia para o rei, dizendo para o rei: poupe a minha vida e do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos e aniquilados. E aí o rei fica: mas quem foi que fez essa loucura? Foi Hamã que fez você assinar o decreto. E aí, lógico, o rei não vai assumir a culpa, você acha? É a história a teoria do Homer Simpson: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. E ele botou a culpa em quem? Em Hamã. E aí Hamã acabou sendo executado como era de se esperar, né? Como era de se esperar, acabou sendo executado. E os bens de Hamã foram dados todos para Esther, e a Esther nomeou o Mardoqueu como administrador desses bens. Bom, mas tinha o problema do decreto ainda, que é exterminar os judeus, e esse decreto não podia ser revogado. E aí então Mardoqueu se reuniu com todos os sábios lá do reino, né? Todos os nobres do reino sábios, e eles pediram um outro decreto autorizando que todos os judeus se defendessem em suas províncias contra qualquer ataque. E aí nós vemos ali que no verso 9 teve a batalha, os judeus conseguiram se livrar de todos os seus opositores, os filhos de Hamã, os 10 filhos de Hamã morreram, e ali Esther, ela chega no capítulo 9, no verso 13, diz aqui: se parecer bem ao rei, que dê permissão aos judeus de Suzã para fazerem novamente o que se fez hoje, né? Ou seja, matar mais algumas pessoas que eram contra os judeus ali, tipo uma rixa ali entre eles, né? E inclusive pendurar os filhos de Hamã na forca. Quer dizer, a única que salvou aqui também foi a mulher, né? A mulher que instigou o Hamã a fazer a besteira, e acabou ela se salvando, e os filhos e o marido foram tudo enforcados. Bom, na verdade aqui o rei, ele estava preocupado mais, ele não estava preocupado com o número de pessoas que morreram em Suzã, ele estava mais preocupado com a estabilidade política que essas mortes poderiam gerar, porque o Mardoqueu assumiu o lugar do Hamã, entendeu? Então, se ficassem opositores, poderia gerar confusão no reino. Então ele autorizou mais um dia, para quê? Para exterminar logo os caras que eram tudo a favor do Hamã, os amigos do Hamã, exterminava tudo, e aí Mardoqueu tinha estabilidade política para assumir o lugar do Hamã. Você vê como é que é a política? Ô, desgraça dos infernos que é esse negócio, né, rapaz? O rei aqui não estava nem aí para o que estava acontecendo. E aí então vem a comemoração do Purim. Purim significa sortes ou dados, porque os astrólogos persas lançaram sortes para poder marcar a data do extermínio dos judeus. E ali acabou que Deus interviu de uma maneira poderosa e evitou e impediu o extermínio dos judeus. Então essa data ela celebra o cuidado e a provisão e a salvação de Deus, que Deus fez para com o povo e continua cuidando do povo. Então por isso que essa data Purim é comemorada até hoje como uma data em que Deus livrou o povo. Purim é sorte ou dado, né? Foi lançado sorte ou dado para destruir, mas ao invés de destruir, Deus reverteu a situação e proveu ali o cuidado do povo judeu. Bom, nessa devocional aqui nós temos muitas lições importantes, né? Mas talvez a mais importante delas é cada um de nós nos mantermos no centro da vontade de Deus, cuidando para que os nossos corações não se tornem arrogantes e nem soberbos, não sejam acometidos de vaidade extrema, né? Não nos envolvamos também com situações que podem nos levar a riscos como a embriaguez, mas que acima de tudo a gente fique no centro da vontade de Deus, permitindo que Deus trabalhe através das nossas vidas, mantendo a sobriedade, mantendo a sabedoria bíblica, que é muito importante, você ser sábio, não segundo o entendimento dos homens, mas ser sábio segundo o entendimento divino. Para quê? Para que você possa fazer a coisa certa, no modo certo, no tempo certo, mesmo quando os tempos são difíceis. Mesmo quando os tempos são difíceis. Amém? Então eu espero que esta devocional abençoe sua vida. O livro de Esther é um livro curtinho, você pode ler numa sentada, como diz o pastor Jeremias, lá de Belo Horizonte, e é um livro que vai edificar a sua vida e vai trazer muitas lições para você. Deus te abençoe, que você aproveite. Até amanhã. Tchau. Ó, não esquece, tchau não. Não esquece, dá o like aí para dar uma moralzinha pro canal, faça a sua inscrição, assine as notificações e, por favor,
divulgue o canal, divulgue essas mensagens, né? Divulgue esses devocionais para poder abençoar a vida das pessoas, amém? Em tempos difíceis, nada melhor do que a palavra de Deus para nos trazer refrigério. Olha aqui, ó, o povo estava para ser destruído, mas Deus deu providência. Nosso tempo é um tempo complicado, é um tempo de muitas dificuldades, mas Deus já está trabalhando a nosso favor, amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.